É porque... Tá. Bem, vamos começar aqui. É o super informal, mas nós estamos constituindo um acervo de saberes, conhecimentos e referências. Né? Então, trata-se de uma conversa informal e é muito importante aqui a gente estar conversando agora com a Deise Valença, que é uma referência no mundo das organizações não governamentais e dirige a Aspland, que é uma importante agência não governamental. Então, quero agradecer muito a presença dela. Quero, se ela quiser acrescentar algum elemento da sua apresentação, acrescente agora para a gente começar um diálogo. Você quer que eu fale um pouco da Aspland? Da Aspland. Fazer uma rápida apresentação. Então, primeiro eu quero agradecer, né, por estar aqui participando desse podcast, que é bem legal, essa experiência, e falar que a minha instituição ela existe desde 1992. Ela existe desde 1992 e a gente trabalha com mulheres de favelas e periferias aqui na região metropolitana do Rio. A gente trabalha com a questão do empreendedorismo a partir de 3 eixos, que é a formação junto com a mentoria individual e a coletiva, a conexão em rede e o fomento, né? Seja através dos projetos em que a gente faz, que a gente prevê fomento, ou através de parceiros como o Acredita, que é um novo parceiro, querido parceiro. E transversalmente a gente trabalha a questão de gênero, de direitos humanos, de meio ambiente. Então, todas as formações, as acelerações e as ações da Aspland, transversalmente a gente trabalha essas questões que são muito caras. Por exemplo, em 2021, a gente lançou um novo programa chamado Embaixadoras dos Direitos das Mulheres, que hoje já tem 50 embaixadoras que são empreendedoras, que a partir dos seus empreendimentos elas percebem, né, buscam ver mulheres que são vítimas, que estão sofrendo algum tipo de violência doméstica, para orientar essas mulheres. Então isso tem sido muito, muito importante. Então, lá nos seus territórios, elas vêm fazendo esse trabalho. Nesses anos todos de atuação nesse campo, principalmente no campo do empreendedorismo, que lições podem ser ditas? O que você aprendeu exatamente? O que vocês aprenderam como coletivo? Então, a gente, desde o início, a gente discute uma questão que a gente entende que é muito importante e que ainda infelizmente, ela é uma realidade, que é a questão que a maioria, porque a gente trabalha com empreendedoras de favelas e periferias, ou seja, empreendedoras que empreendem no peito e na raça e na valentia. Então, a maioria, embora hoje já existam várias instituições, né, e o próprio Sebrae faz esse trabalho muito bem feito, vem fazendo programas de apoio ao empreendedorismo, ao nanoempreendedorismo, né, às pequenas empresas. Ainda existe, um eco, como diziam os espanhóis, né, um buraco aí muito grande. Então, no sentido de realizar formação, mas formação pragmática, formação que dialogue efetivamente com o universo dessas empreendedoras, né? Porque não adianta você criar uma formação muito intelectualizada, com conceitos intelectualizados, que não chega a essas empreendedoras. A gente trabalha com essa questão, uma outra questão que a gente vê, essa questão da conexão, né? Que a gente traz, a Aspland traz, e a questão do fomento. Então, a gente entende que isso ainda é um grande desafio, esses 3 eixos, né? Formação, mentoria, conexão, né, entre elas, para que elas se conectem, para que elas troquem. E fomento ainda é um grande, como é que se chama? É um grande desafio no Brasil todo, né? Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Eu vou mudar de assunto um pouco, mas centrado
Porque há um debate, principalmente levado pela academia, pela universidade em geral, né, de um confronto quase com a noção de empreendedorismo, né? Sempre associando automaticamente o empreendedorismo à precarização do trabalho. E também associando a desregulação do mundo do trabalho, né? São questões dramáticas, realmente, mas como é que você vê e quais são as compatibilidades e as incompatibilidades? É uma pergunta excelente e é uma discussão também muito atual, né? Como aqueles desafios que eu coloquei, também essa é uma discussão muito atual. E por que ele é atual? Porque as pessoas ainda têm uma saudade, né, de uma utopia socialista, que não existe mais essa utopia. Infelizmente, que eu acreditei, eu fui formada nessa utopia, né? Inclusive, eu tenho formação na área de cooperativismo. Eu estudei cooperativismo na Suécia. Depois eu fiz um estudo em loco na região do norte da Itália. Depois na região de Mondragón, lá na Espanha. Sim. Onde foi gerado o tema de desenvolvimento local, não é isso? Desenvolvimento local do cooperativismo. No Uruguai também. No Uruguai também, que é uma cooperativa muito importante. Um pouco na Argentina, mas principalmente eu estive no Uruguai. Né, para inspirar e também fazendo a conexão com os povos originários, né? E também com os quilombos, né? Porque o cooperativismo, oficialmente, ele surge, né, assim, lá em Rochdale, na Inglaterra, com a Revolução Industrial, mas ele é algo que é inerente à humanidade, porque senão a gente não teria sobrevivido, né? Óbvio. Se a gente não tivesse, lógico que depois, quando começa a propriedade privada, e aí deriva, né? Mas, enfim, então, essa questão que você levanta, eu acho que existe ainda um saudosismo. E o socialismo, aquele que a gente acreditou, que eu sei que você acreditou e que eu acreditei, né? Nós acreditamos. E uma das melhores utopias do mundo. Exatamente. Ele acabou. Infelizmente, ele acabou. Né? Ele acaba com a queda do Muro de Berlim. Ele acaba quando a gente vê, e já sabia o que é que estava por trás do Muro de Berlim, por trás da União Soviética, tanto é que deu no que deu. A própria Cuba, né? Se você pensar Cuba na área de educação, de saúde, sem dúvida, eu acho que avançou muito. Mas isso não é suficiente. O mundo do trabalho continuou o mesmo. Claro, o mundo do trabalho e também a questão do direito de vir, do direito de se colocar no lugar, porque o ser humano... Da diversidade. Ele tem que colocar no lugar que ele quer, né? E, enfim, então, hoje, essa questão de dizer que o empreendedorismo periférico, ele precariza o trabalho, porque óbvio que o empreendedorismo de viração, ele é viração, as pessoas estão se virando para comer. É uma estratégia de sobrevivência. Então, eu acho que os programas, o próprio Acredita, as PLAN, as instituições que vêm trabalhando com a questão do empreendedorismo, pelo menos eu falo do lugar das PLAN, né? A gente trabalha no sentido de abrir as portas, né, para as empreendedoras, no sentido de que existe possibilidade delas se qualificarem cada vez mais, saírem do lugar de viração para um lugar mais organizado e daí começar a trilhar um caminho mais estruturado do negócio, né? Que é um desafio. Mas assim, e aí elas passam do empreendedorismo de viração precarizado para uma outra forma. Esse é o nosso objetivo. E isso é uma realidade. Não adianta querer contestar essa realidade, né? Agora, o que diferencia o trabalho da Astran é que a gente estimula que, tudo bem, a forma cooperativa não deu certo, né? Porque sempre, quando você monta cooperativa, sempre existe um grupo que começa a se destacar, que começa a dominar
e começa a agir como uma relação de hierarquização absoluta. Reproduz os exercícios de dominação. Exatamente. Então, o que a gente, já em 1997, quando a gente desistiu do cooperativismo, que a gente discutia a questão do cooperativismo popular, mas quando a gente desiste do cooperativismo, da organização de cooperativa, lá em 97, e a gente cria o programa Rede Cooperativa de Mulheres Empreendedoras, porque a gente percebeu ali, já naquela época, e fomos muito criticadas, e ainda tem algumas instituições que ainda são saudosas em relação a essa questão da utopia socialista, né? Então a gente entendia o seguinte, que era muito mais interessante a gente estimular, né, a realidade, a partir da realidade delas, que era o negócio individual, mas estimular as conexões em rede. Então, já em 1997, a Asplund já começou a trabalhar com um conceito que estava começando, iniciando, né? E porque a gente entendeu isso, que esse é o caminho. Então, você tem as empreendedoras que trabalham de forma individual, mas que elas se conectam para participar de vendas, para divulgar seus produtos, para comercializar de forma conjunta. Pois é. Esse é o exemplo de vocês que a gente está tentando também, né, impor aqui no Acredita. Né? Você vai ver aqui ao seu lado, a câmera não vai mostrar, mas você vai ver aqui que tem um mangolano com tecidos. Os biquínis é de uma empreendedora que fazia biquínis normais no Rio de Janeiro. Os dois agora estão unidos, ele cedendo tecido, que é maravilhoso, que é maravilhoso, e ela confeccionando os biquínis. Esse modelo de cooperação, entendeu? São o que a gente chama negócios colaborativos. Colaborativos, né? Exatamente. Que você conecta e que tem... E o negócio colaborativo, ele pode acontecer de forma muito pontual, de forma mais perene, enfim, então ele é muito rico, né? Existem vários formatos, não existe uma receita de bolo. Claro, né? claro. Eu acho que isso tem é o toda a bacana. razão. Agora, outra coisa, qual a sua experiência, qual a sua opinião sobre as chamadas lojas cooperativas, as Colab? As lojas colaborativas. O cooperativo. Eu acho formidável. Como eu acho também que as cozinhas, para o pessoal da área colaborativas, que dali você tem os deliveries, eu acho que são formatos que estimulam, que apoiam de forma efetiva, de forma assertiva, né, a questão do empreendedorismo e abre portas para outras possibilidades, né? Hoje, no Prêmio Tia Angélica, é um evento que a gente realiza já há 7 anos, é o Prêmio de Mulher Empreendedora da Baixada, que foi muito legal, que hoje aconteceu aqui no CEDI. Uma empreendedora nossa, que foi... Esse prêmio, é um prêmio que a gente dá a empreendedoras da casa, ou seja, da família Asplund, outras empreendedoras e instituições que estão fazendo algum trabalho legal lá na Baixada. E foi muito legal, porque hoje, uma das empreendedoras que recebeu o prêmio, na hora que ela foi falar, ela disse o seguinte: ela hoje está fazendo um curso no Le Cordon Bleu. Tem 2 empreendedoras nossas no Le Cordon Bleu. Elas conseguiram uma bolsa de estudo lá, estão fazendo esse ano, está terminando agora. Elas vão sair chefe, um curso que custa R$60 mil, né? E ela falou aquilo que a gente sempre fala. Ela disse assim: eu comecei, em 2018 eu comecei meu negócio, 2019 eu conheci a Asplund, comecei a fazer formação e hoje ela ganhou, o ano passado ganhou o Prêmio Açaí, foi para São Paulo, passou uma semana. Prêmio importante. Importantíssimo. E já fez outras acelerações e tal. Ela e a outra estão no Le Cordon Bleu. Ela disse: a Asplund é o que a gente fala, é a porta de entrada
para o mundo empreendedor. E é isso que a gente quer ser. A gente não quer ser, a gente chama, inclusive, que a gente diz, brinca, sempre brincou, que a gente é pré-Sebrae. Entendeu? Claro. A gente, por quê? Porque a gente faz um trabalho com uma linguagem mais acessível. Eu sou da área de administração e marketing, então os cursos, né, a metodologia os cursos de aceleração que a gente faz, eles realmente dão uma base mínima, né? Quando elas começam com design thinking, depois elas vão para o Canva do negócio, que é o planejamento, etc, etc. O pitch do negócio, que é o final, é a base para que elas possam participar de outras acelerações e ir aprofundando aquele conhecimento e mudando de nível de desenvolvimento. Esse é o nosso objetivo. Pois é. Eu estou formando. É claro que nós vivemos, e felizmente nós ainda temos utopias. Né? Se a gente não tiver utopias, é melhor. Né? Então, cada passo é a utopia possível no momento que a gente vive. Né? E na forma que a gente está inserido no processo de transformação mesmo. Eu uso, às vezes em quando eu fico com receio de usar a palavra transformação, porque ela está muito marcada por um contexto que não mais existe. Mas, por exemplo, as collabs, elas podem ser uma forma embrionária de você minimizar a precariedade do trabalho do empreendedor. Porque, inclusive, até, digamos assim, até processos mais conhecidos como precarizados, como a uberização, ou utilização dos motoboys de entrega, pode ser umas conexões que se façam em torno de um coletivo que preserve um pouco, você entende? As singularidades de cada negócio, entende? E que não precise necessariamente de decisões coletivas que eventualmente levem a hierarquias e dominações. Exatamente. Com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que você estimular exatamente a colaboração entre os negócios através de N formas, né? Existem canais de comercialização, que é uma coisa de divulgação, de N formas. Agora mesmo a gente vai relançar um catálogo eletrônico das meninas da gastronomia, né? Onde você tem todos bem simples, bem direto, que a pessoa vai ver quem... eu moro em Caxias, aí quem é de Caxias que fornece tais e tais produtos, produto vegano, produto para festa, se entrega, enfim. É bem simples, isso é uma coisa muito legal, sabe? Eu sugiro até que vocês façam, porque dentro daqui, sem ser uma coisa muito elaborada, mas seja eletrônico, que esteja na página de vocês, como é o caso da gente, está na nossa página. A gente dividir páginas para ampliar a difusão. E aí o que a gente estimula? Que elas divulguem esse catálogo, porque uma tem 300 seguidores, a outra tem 400, a outra tem 500, além da gente divulgar nas nossas mídias, isso você começa a viralizar esse material, né, e dar visibilidade. É muito fundamental. Eu quero te agradecer muito desde Yasplant. Nós financiamos um primeiro grupo de empreendedoras. Vamos fazer agora uma primeira avaliação. Depois de 3 meses vencida a carência, elas vão começar a pagar o financiamento. Já está marcado. E já estamos preparando uma nova turma para iniciar um diálogo capaz de, finalmente, a gente financiar e continuar nessa estrada. E mais do que isso, juntar mais parceiros. Quer dizer, o que mais me anima é aquele nosso encontro pré-entrevista ali, onde tem muitas pessoas, as quais eu acredito profundamente no poder individual, na capacidade de mudança delas todas. Quero te agradecer muito. Eu agradeço, eu adorei.